E aí, meus amigos, meus hermanos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estou aqui hoje para gravar mais uma vez a nossa reflexão. Estou hoje num cenário um pouco diferente e aproveitei essa paisagem maravilhosa para a gente gravar junto aqui. Hoje vamos iniciar a leitura no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, relatado por João, comentado e refletido por nós. Bora para a nossa leitura de hoje. João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm o visto. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam a menos por causa das minhas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Até aqui a nossa leitura. Lembrando do contexto onde estamos, acabamos de sair do capítulo 13, onde houve a última ceia do Senhor Jesus, onde ele faz algumas declarações muito importantes, dentre elas quem o trairia e que o traidor saiu dali, que sabemos que foi Judas. E muitas palavras importantes Jesus estava dizendo aos discípulos, inclusive sobre a sua entrega, né, sobre ele ser entregue aos romanos e sofrer tudo que sofreria antes da sua crucificação e da sua morte. E nesses 3 últimos capítulos aqui, antes da crucificação, né, nós veremos muitas palavras importantes de Jesus, princípios importantes de Jesus e orações muito importantes de Jesus, porque eram seus últimos momentos antes da sua morte e crucificação. Nós temos aqui uma das ênfases muito importantes nesse capítulo, a sexta declaração no Evangelho de João, onde Jesus declara o eu sou. Só lembrando que na introdução eu disse sobre a ênfase do escritor de dar os 7 sinais de Jesus, finalizando com o último sinal da ressurreição de Lázaro, e as 7 declarações do eu sou, que traz referência a Jesus sendo Deus, a mesma declaração que Deus se expressava no Velho Testamento usando a palavra eu sou. E aqui nós temos a sexta declaração do eu sou de Jesus, inclusive está reportada no versículo 6. E diz assim: e Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é muito importante lembrar algumas coisas do contexto histórico e cultural dessa declaração de Jesus. O caminho, a verdade e a vida tinham um significado muito mais profundo do que simplesmente essas palavras para nós.
porque elas representavam 3 portas do templo em que eles cultuavam. Essas 3 portas chamavam, a primeira porta, que dava acesso a todos, era a porta que chamada do caminho. A segunda porta, que era chamada de verdade, tinha acesso aos sacerdotes. E a terceira porta, que era chamada de vida, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso a ela e entrava no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, onde representava a presença de Deus, onde existia um véu que ninguém poderia passar. Ou seja, nós vemos aqui a representação do que Jesus está declarando sobre quem ele é e o que ele fará nas nossas vidas com essa representação. Primeiramente, que uma das declarações dele, do eu sou dele, ele diz ser a porta que abre o caminho para chegar até Deus. E essa porta representa para nós também o caminho, a verdade e a vida. E que caminho é esse? Que verdade é essa e que vida é essa? Se resumem em uma só coisa: o acesso à presença de Deus. Chegar a Deus, ter acesso a Deus, não ter nada que interrompa, nada que dificulte chegar até Deus. Basta estar em Cristo, permanecer no caminho dele, crer na verdade dele e ser entronizado pela vida dele, nós acessamos a presença de Deus. Essa é uma das ênfases que eu gostaria que nós pensássemos aqui hoje. Está no versículo 6 e também no versículo 7. Continuação do 6, né? Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E aqui nós vemos já um questionamento do Felipe, que será a nossa segunda ênfase. Felipe diz assim no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde para Felipe um pouco sem paciência, demonstrando quem ele era, mas traz aqui para nós mais uma vez a importância da lembrança de que Jesus é Deus. A ênfase da unidade de Jesus com Deus Pai. Claramente nós vemos isso. Olha a resposta de Jesus a Felipe. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. E analisando um pouco estudando um pouco antes de gravar o vídeo com vocês, o autor dessa ideia das reflexões aqui, Douglas Gonçalves, comentou algo muito importante. Que Felipe viu tudo o que Jesus tinha feito, viu todos os milagres, os 7 sinais, toda a multiplicação dos pães e dos peixes, ressurreição, demônios sendo expulsados, e ele não ficou maravilhado com isso, mas ele desejava ainda mais conhecer o Pai, porque Jesus refletia esse relacionamento, essa intimidade, essa profundidade. E continuação da resposta de Jesus no versículo 9 ainda. Como você diz, mostra-nos o Pai. Ou seja, aqui nós estamos vendo com clareza, mais uma vez, a ênfase de que Jesus é Deus e a unidade de Jesus com Deus. Quem conhece o Pai, quer conhecer o Pai? É a pergunta que eu te faço hoje. Esse é o desejo do seu coração? Isso te basta, assim como para Felipe bastava? E a resposta é: olhe para Jesus. Conheça o próprio Jesus e você conhecerá o Pai. E você se relacionará com o Pai. E você desfrutará da presença do Pai. Vamos falar dessa terceira e última ênfase, versículo 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, e vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E aqui nós temos a promessa das promessas. Nós temos inúmeras promessas de Gênesis a Apocalipse, mas aqui nós temos a promessa central de Deus para nós. Deus não somente habitando conosco, mas Deus habitando em nós. Olha o que diz a última parte do versículo 17. Porque ele habita com vocês, mas estará em vocês
dentro de vocês, o Espírito Santo, o Consolador, o Deus encarnado, após ter subido, mandou a nós o Deus que habita em nós. E essa é a promessa das promessas. Nunca se esqueça que ao estarmos em Cristo, Cristo está em nós através do seu Espírito da verdade, através do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, transcendente, inconcebível, habitando em nós através do teu Espírito. Pense sobre essas três reflexões, sobre quem Jesus é, sendo o único caminho, a única verdade e a única vida que nos gera a presença de Deus. Ele sendo um com Deus e habitando em nós através do teu Espírito. Vamos orar. Pai, muito obrigado por ter se revelado a nós em graça, misericórdia e amor. Muito obrigado porque muito mais do que uma teoria, muito mais do que uma lembrança, muito mais do que uma história, o Senhor é verdade, o Senhor é real, o Senhor se manifestou e se manifesta todos os dias através de nós. Muito obrigado pelo que Cristo fez, dando a nós a oportunidade do Senhor habitar em nós. Faça essa obra, Deus, e a minha oração é que o Espírito Santo alcance cada coração e possa habitar neles, no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe você.